Bem, o sistema, a mecanização florestal, então, ela é dividida basicamente em dois sistemas, tá? Dois sistemas de colheita, sendo eles o CTL, o Cut to Length, e o Full Tree, tá? O CTL, ele baseia-se na utilização de dois tipos de equipamento, dois equipamentos básicos, tá? Que são os harvesters e os forwarders. Já o Full Tree se baseia na utilização de quatro equipamentos, um equipamento para cada finalidade, sendo eles o feather, o skidder, a garra traçadora e a garra de carregamento. Algumas variações podem acontecer em cada um dos sistemas, mas basicamente no CTL você tem dois equipamentos, são quase que uma célula de colheita, tá? Então, um equipamento vai derrubar a madeira e fazer todo o processamento da madeira em loco, e o segundo equipamento, o forwarder, vai ir no local, coletar essa madeira cortada e levar ela para a estrada, posteriormente para a indústria. No full tree, não é um equipamento que faz todo o processamento. Você tem o feller, que ele é responsável só pela derrubada da madeira. Você tem o skidder, que pós-derrubada ele faz o arraste da madeira até a estrada. Você tem a garra traçadora, que faz o corte da madeira, né, nas medidas específicas para cada tipo de indústria, e posteriormente o carregamento da madeira nos caminhões para ir para a indústria. Cada sistema tem vantagens e desvantagens, e aqui basicamente está a diferença de cada um deles, tá? Então, todo o processamento do custo-lente é feito no próprio talhão, tá? Então, você tem uma capacidade de fazer um corte de desbaste mais fácil, tá? Você pode ir lá e cortar uma árvore específica. Já no Full Tree, essa é uma dificuldade, você não consegue especificamente cortar uma árvore. Porém, no Full Tree, como cada máquina faz um processo apenas, então você tem uma máquina dedicada para corte, uma máquina dedicada para arraste, uma para traçamento e posteriormente uma para carregamento, você tem um processo com uma produtividade maior. O custo de manutenção disso ele é maior, porque você tem mais equipamentos no teu portfólio, porém a produtividade é maior. No custo lente, a produtividade não é tão grande quanto no Full Tree, mas você também tem bastante produtividade. O investimento inicial ele é maior, porque as máquinas elas têm muita tecnologia embarcada, então você tem um harvester, por exemplo, que ele faz o corte da madeira derrubada, ele faz a medição da madeira e os cortes em medidas específicas. Você consegue também um controle de sortimento, ou seja, de bitolas, melhor, porém, toda a matéria orgânica fica no local. Isso pode ser bom, se você quer adubar aquela região, mas no full tree, por exemplo, o resíduo que fica pode ser posteriormente utilizado para processos posteriores, como biomassa, utilização para caldeira, por exemplo. Então, essas são as diferenças. O que a gente pode falar sobre cada um deles em termos de produtividade? O full tree normalmente é utilizado por grandes empresas. Porém, como eu disse, como são muitas máquinas, o custo de manutenção acaba sendo maior. Mas o custo leite não deixa de também ter uma manutenção, e são máquinas com muita tecnologia embarcada. Então, tem também uma necessidade de manutenção e mão de obra muito qualificada para operar esse tipo de equipamento. Aqui está um exemplo de cada máquina, tá? O harvester, então, é aquele equipamento que utiliza um cabeçote. Ele pode ser uma máquina dedicada, harvester, como é o exemplo da imagem, que é um Scorpion da Cons, com um cabeçote H7. Mas você pode comprar também só o cabeçote H7 e instalar ele, por exemplo, numa máquina escavadeira, adaptar o harvester ali. O forwarder já é uma máquina bem específica, ele é praticamente, grosso modo, é um trator que entra na floresta e consegue fazer a colheita da madeira já processada e levar ela para a estrada para ser depois transferida para os caminhões e levados até a indústria. Agora, passando para todos os equipamentos do Full Tree, tá? O Full Tree é onde a Potenza vai trabalhar mais especificamente. A gente também tem equipamentos para o CTL, mais especificamente garras de forwarder, porém a gente não fabrica o harvester, tá? Que é o cabeçote processador. A gente fabrica agora pro Full Tree praticamente todos os equipamentos, com exceção do skidder grande. A gente fabrica o skidder um pouco menor, que a gente chama de mini skidder, mas no contexto geral, o Full Tree utiliza equipamentos maiores, como é o caso do feather de disco, feather direcional e o feather de contrafato. O feather de disco, ele é o equipamento mais novo que a gente está desenvolvendo ainda. Ele é um equipamento utilizado para alta produtividade, cerca de 650 árvores por hora de derrubada, capacidade de um feather de disco, tá?
árvores relativamente pequenas, então um volume médio individual de 0,8, desculpa. Já o fela direcional, ele é utilizado para árvores maiores, para árvores de alto volume. Por quê? Diferente do fela de disco, do fela de contrafaca, ele não é fixo à máquina base. O que que acontece? Ele tem um tilt, e esse tilt ele libera a descida da árvore, a queda da árvore, de maneira controlada, e não puxa a máquina base. Então, quando você tem que cortar árvores muito grandes, é optado por esse tipo de equipamento. Porém, a produtividade dele é a mais baixa dentre as três. Ele é um equipamento mesmo para corte de árvores muito grandes ou outra situação como corte de poda urbana. Esse equipamento especificamente, que é o FD350, ele é um equipamento que foi pensado para poda urbana, mas pode ser usado também para derrubada de árvores de grande porte, tá? Já o fela de contrafaca ele é um equipamento que tem uma produção maior que o fela direcional, porém menor que o fela de disco. E é utilizado quando o proprietário quer baixa manutenção em sistema de corte, ou quando ele tem área de pedra, porque é um equipamento que não tem o disco. O disco ele é um equipamento delicado, além de ele poder empenar e ter um custo alto, tem um custo de manutenção agregado dos bits ali da faca. E já o contra-faca não, você tem que só afiar a contra-faca, porque ele literalmente ele corta como se fosse uma tesoura, tá? Aqui é um vídeo, exemplo do feller direcional cortando uma árvore. Esse feller ele está equipado com um sistema de frenagem. Como eu disse, quando você quer cortar uma árvore muito grande, ideal que o sistema de frenagem ele seja desativado para que você permita a descida da árvore, tá? Porque em condições de árvores muito grandes, ela pode arrastar o implemento como um todo, fazer um tombamento, enfim, e aí causar problemas maiores. Então, voltando aqui, dá de ver o corte. O Full Tree, então, você consegue ter um controle maior de corte, como tem equipamentos específicos para cada processo. Você consegue cortar a árvore com menor altura de cepa possível, uma série de outros detalhes que você consegue controlar. Esse equipamento, como eu disse, ele está com controle de frenagem, então esse dia, inclusive, era um teste do controle de frenagem. Ele pega uma árvore inteira e levanta ela e tira ela do chão. Ela tem controle de frenagem tanto no tilt quanto no link, tá?
Porém, com árvores muito grandes, com diâmetros muito grandes, o ideal é que não esteja ativo o controle de frenagem, para você não derrubar o equipamento, não tombar o equipamento. Bem, o skidder é um equipamento para fazer arraste de toras. Hoje a Potenza ela desenvolveu um rotator para skidder, porém a gente não desenvolve o skidder em si. Esse é um equipamento que hoje não está na linha de produto da Potenza, a não ser o mini skidder, que é um equipamento muito menor, mas para grandes operações é utilizado o skidder de pneus desse tamanho, né, para mais. A garra traçadora já é diferente. A Potenza hoje tem uma linha completa de garra traçadora, sendo que hoje a Potenza fez a maior garra traçadora do mundo, que é a GTR 200 Evo, tá? É uma garra traçadora que opera numa máquina de 50 toneladas, então é uma máquina bastante grande. E hoje o Brasil é muito famoso, né, no contexto de garra traçadora. A gente vai ter o Canadá, que também desenvolve com garras traçadoras, mas hoje o Brasil aqui na Potenza a gente desenvolve uma linha muito grande de garras traçadoras, tá? E até exporta tanto para países da América do Sul quanto para a Indonésia também, inclusive iniciando a parte de mecanização florestal lá na Indonésia, com as garras traçadoras aqui, feitas aqui em Lages. Nas inovações que a Potenza trouxe para as garras traçadoras, ela se baseia no sistema hidroclamp. A gente vai ver o que é o sistema hidroclamp, qual a diferença dele para o sistema anterior de prensagem do sabre, tá? Sistema inverter e o giro infinito aplicados a garras traçadoras. Bem, o sistema hidroclamp, ele garante maior facilidade para troca e inversão do sabre durante a operação da garra, tá? O que que acontece? Como ela tem um sabre embutido, a grosso modo, ela tem uma motosserra embutida, essa peça, ela sofre muito desgaste ao longo do dia. E durante a operação, é recomendado a inversão, o giro desse sabre, né? Virar ele a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas, o operador, anteriormente, antes do sistema hidroclamp, ele tinha que tirar 4 parafusos, 7/8, retirar o sabre, girar o sabre e recolocar. Esse processo levava em torno de 20 minutos, tá? E o que a gente desenvolveu aqui dentro foi o seguinte: tiramos os parafusos e colocamos uma prensa hidráulica. Então, basicamente, é um cilindro hidráulico que segura o sabre no lugar. Quando o operador vai virar, ele solta a pressão, tira a pressão do sistema, solta o sabre do lugar, gira o sabre e recoloca. Então, o processo que antes levava cerca de 20 minutos passou de 4 a 7 minutos. Dá um ganho de produção muito bom, porque o operador ele precisa parar, ele precisa fazer essa troca. Além de fazer a troca do sabre a cada 2 horas, ele também tem que fazer a troca da corrente. E uma troca de corrente também, ela é automatizada através de um cilindro tensor que a gente tem. Então, você solta o cilindro tensor, consegue empurrar o sabre e e trocar a corrente. Tá? O sistema inverter refere-se à forma construtiva. O que acontece? Anteriormente também, as garras traçadoras elas tinham um cilindro que ela fazia força puxando, sabe? E isso acontecia, precisava de uma pressão muito alta para fazer esse processo funcionar. Aí o que a gente pensou foi em inverter a ação do sabre. Para descida do sabre, para corte da madeira, a gente colocou o sabre empurrando, o cilindro empurrando o sabre. Isso gera uma necessidade menor de pressão, então você precisa colocar menos pressão porque a área do êmbolo é maior e, por consequência, você economiza com o consumo de combustível do equipamento. Já o giro infinito também é uma coisa que só os garras traçadores da Potenza têm. Ela refere-se à parte de mangueiramento, tá? Então, as mangueiras que entram na parte superior do rotator, nessa parte aqui, elas entram ali e saem todas lá embaixo. Anteriormente, o que acontecia? Todas as mangueiras que vinham da máquina base, elas passavam por fora, o que limitava o giro da máquina. Então, essa garra ela precisa ter um posicionamento. Se ele girava muito e esquecia da posição das mangueiras e não voltava, ele estourava todas as mangueiras no giro. Então, para evitar isso, o operador não precisa mais se preocupar enquanto ele já girou, se ele precisa retornar ao giro. Então, a vida útil das mangueiras ela sobe muito mais, né? Então, aqui está o processo de troca de sabre, tá? E isso tem que ser feito a cada 2 horas. Então, basicamente, o operador ele precisava tirar a tensão do cilindro tensionador de corrente, empurrar o sabre para dentro, tá? Com uma ferramenta específica, retirava a corrente, tirava 4 parafusos e além de ser pesado, é muita rosca para tirar, tá?
E depois ele tinha que tirar o prato, tirar o sabre do lugar, girar o sabre, reposicionar tudo isso de novo. Então, um processo que levava de 15 a 20 minutos. Depois, não. Agora tem uma garra traçadora ali, depois a gente pode dar uma olhada. Ela tem dois registros. Você abre os registros, tira a tensão da corrente, precisa tirar a tensão do cilindro ainda, tira a corrente, e aí você balança o sabre para aquela morcinha, né, aquele sistema hidráulico ele liberar. Você puxa o sabre, gira o sabre e reposiciona no lugar. Então o processo passou a ser em 4 a 7 minutos, tá? Depende aí de algumas condições, mas é em torno disso para fazer a troca. Uma coisa que é engraçada, né? Já me perguntaram como é que eu vou saber, principalmente lá na Indonésia, o pessoal estava em dúvida exatamente como que eles iam fazer o corte na medida certa, né? O que que acontece? Como o cabeçote processador ele tem uma série de sensores, ele tem os rolos, enfim, ele consegue medir quanto que ele vai cortar. Então, ele corta com 2 metros, 3 metros, enfim, quanto for a necessidade da fábrica. Na garra traçadora, o usuário dela, né, ele coloca essa peça que é uma peça de polímero. O pessoal chama de um Tecnil, né? Uma peça de polímero que dá a medida. Então, aqui você vai conseguir enxergar que ele vai primeiro alinhar o feixe e posicionar a ponta desse Tecnil ali na ponta do feixe. Com isso, ele tem o corte na medida certa. Então, você tem uma quantidade muito grande de corte, né? Diferente do CTL que a gente viu antes, que eram aquelas duas máquinas, hardware e forwarder, aqui você consegue processar uma quantidade muito grande de árvores ao mesmo tempo. E lá você processava uma por vez. Então, basicamente, aqui é uma linha de produção dentro do Full Tree, e no CTL você tem uma célula de trabalho onde duas máquinas fazem tudo. Bem, o, a última parte, então, do Full Tree, a última parte do processo, são as garras de carregamento. E nas garras de carregamento, a gente tem duas linhas. Na parte de carregamento padrão, a gente vai colocar tanto em guindastes quanto em escavadeiras, a gente tem garras que vão de 0,30 metro quadrado até 2 metros. Então, máquinas extremamente grandes. Essa de 2 metros, quando ela está totalmente aberta, de ponta a ponta da unha, tem cerca de 4 metros de comprimento, tá? E as garras de forward, que daí é o único equipamento da linha do CTL que a gente está dentro hoje, elas diferem das garras tradicionais pelo pin expander, tá? O que é o pin expander? Pin expander é nessa região aqui, por conta da alta ciclagem de abertura e fechamento do forwarder, ela precisa ter uma compensação de folga. Então, ao longo do tempo, essa bucha ela acaba folgando e aí o operador ele consegue vir com uma chave e fazer o aperto, tá? Aqui está um exemplo, a imagem ficou um pouco ruim, mas basicamente você tem um parafuso, um fuso que atravessa toda a bucha, e aí com uma chave dos dois lados você consegue fazer o aperto e fazer compensação de folga. Agora, vindo para a parte de guindastes, tá? O guindaste ele pode ser implementado na cadeia ali do full tree em dois segmentos, basicamente, tá? Tanto na utilização de uma garra de carregamento, como é o caso do guindaste que está aqui, vai ser feito demonstração, ou na parte de traçamento. Então, também pode ser implementado uma garra traçadora, que inclusive vai ser implementado num guindaste que está nessa linha de montagem hoje, e está ali fora também a garra traçadora, a gente pode olhar ela. Os guindastes nossos, para esse tipo de aplicação, ela tem basicamente, a gente trouxe três inovações grandes, tá? Que são o sistema de G infinito, que da semelhante forma à garra traçadora, que tem aquela jiboia, aquela parte que vinha por fora, no nosso guindaste não. Então você tem uma junta rotativa hidráulica e elétrica aqui na parte inferior. Toda a parte de alimentação, tanto hidráulica quanto elétrica, passa por ali, sobe, e você não tem limite de giro. Então você pode girar ela indefinidamente para qualquer um dos lados, sem ter problemas com mangueiras ou com a operação. Uma operação com giro limitado, ela pode ser prejudicial no seguinte sentido: quando o operador está trabalhando no lado direito, por exemplo, ele tem que ir para o lado oposto, ele gira completamente. Se ele chegou no final do curso e precisa retornar, e ele tem que pegar o material que está logo do lado dele aqui, ele precisa dar uma volta quase 360 graus para poder chegar ali. Com o giro infinito, não. Ele não tem limite, então
ele pode fazer o caminho mais curto até a carga que ele quer carregar. Já o sistema eletrônico também é uma inovação nossa. Os guindastes, anteriormente, eles tinham sistema de mecânico ou sistema hidráulico, pilotagem hidráulica, e a gente trouxe para o mercado um controlador eletrônico que faz todo o agenciamento de funções do equipamento, tirando do operador a carga. Basicamente é como um carro. O carro antes ele era mecânico, ligava direto na direção, né? Depois ele passou a ser hidráulico e posteriormente ele passou a ser elétrico. Então, essas evoluções ao longo do tempo elas são normais e a gente vê isso como sendo mandatório para o futuro. Então, a Potenza ela já está investindo em sistemas eletrônicos para os equipamentos dela, mesmo sabendo que isso é uma tendência futura. As máquinas mais modernas hoje, em termos de escavadeira, estão vindo com o sistema eletrônico, mas até pouco tempo atrás você ainda consegue, e ainda consegue comprar máquinas modernas, novas, com sistema de piloto hidráulico, tá? Mas a evolução natural é tudo ir para o sistema eletrônico. Isso garante flexibilidade, então você consegue, por exemplo, fazer uma atualização de software e já consegue modificar completamente o comportamento da máquina, porque todo o gerenciamento dela é feito através de um software. E a cabine? A cabine, para máquinas, para o setor florestal, ela não é muito utilizada, justamente por conta do tamanho, mas é interessante trazer aqui por conta do traçamento. O traçamento, normalmente, ele é feito em pátio, e nessas condições, a cabine ela é importante por conta do policarbonato. Então, o que que é o policarbonato, né? A parte do frontal, onde o operador está visualizando a operação dele, tem um policarbonato balístico de 10 milímetros anti-risco. Se alguma partícula, alguma coisa ser projetada para aquela região, ele consegue se proteger. Então, já tem uma série de restrições, várias empresas proíbem a utilização de vidro, é obrigatório, mandatório a utilização de policarbonato e todas as cabines dos nossos guindastes têm o policarbonato. Aqui tem um exemplo do giro, tá? Então, se o operador estivesse trabalhando num dos lados e precisasse pegar o material desse lado, se ele tivesse atingido o limite de giro, ele teria que fazer o caminho mais comprido para poder voltar e pegar aquele material. Nesse caso, não, ele não tem limite, né? Bem, basicamente, era isso. Algo breve, mas acredito que deu para passar todos os equipamentos aí que a gente tem e todo o processo, né, em si. Bom, a gente agradece essa apresentação. Vai ser aberto agora mais 10 minutinhos, para caso alguém tenha alguma pergunta, pode ficar à vontade. Alô, boa tarde. Boa tarde. Parabéns pela apresentação, né? Muito interessante a gama de produtos que a Potência vem oferecer, né? Ah, uma curiosidade que eu tenho, quando vocês desenvolvem esses equipamentos, vocês fazem parcerias, por exemplo, com a John Deere, com empresas florestais para trazer a máquina e adaptar? Como que é essa parte de projeto, né? Como que vocês vão utilizar o produto de vocês, né, essas novidades, frente a esses equipamentos hoje já atuantes no mercado? Sim, tem uma parceria. O que acontece? Quando a empresa começou, a gente não tinha esse contato com as indústrias, né, com as indústrias grandes, por exemplo, John Deere ou Komatsu, mas vou dar um exemplo recente, onde aquele equipamento, aquela garra traçadora que foi mandada para a Indonésia, foi feita uma parceria com a Komatsu de lá. Então, eles fazem a parte de assistência técnica para nós e houve sim uma conversa entre as duas companhias, as duas empresas, para conseguir definir qual é o produto ideal para o equipamento que eles têm, porque a condição de trabalho lá é diferente do Brasil, por exemplo. Lá utiliza-se máquinas menores e com esteiras mais largas por causa do solo. Lá tem um solo que é pantanoso, né? Então esse solo pantanoso ele exige esse tipo de equipamento e eles não conseguem usar máquinas grandes. No Brasil você vai utilizar máquinas de 22 toneladas para cima e lá eles usam de 3 toneladas. Então, para conseguir juntar isso, teve uma conversa entre as duas empresas, tá? A gente manda desenhos para eles mandam desenho para nós, diagramas hidráulicos, a gente monta tudo isso e daí depois vai uma equipe lá para fazer essa organização e, obviamente, entre as duas empresas, né? Vai uma equipe deles, uma equipe nossa, a gente vai e trabalha junto para montar. Mas também tem o seguinte cenário, onde o cliente final, ele compra uma máquina, dele fala, ó, preciso montar em tal máquina. Normalmente isso é bem padronizado, tá? Ah, você precisa de uma função extra, ou a gente vai precisar instalar.
um sistema extra, um grupo de válvulas extras, a gente manda esse pacote para a instalação. As máquinas elas acabam sendo meio padronizadas. Quando é projeto novo, sim, há essa conversa. Muito obrigado. Bom, primeiramente, boa tarde, parabéns pela apresentação. Obrigado. Ah, eu trabalho na Klabin e hoje a gente tem um problema bastante grande com a questão operacional em áreas declivosas. Acabou que vai sobrando bastante área declivosa, né? E por questões de segurança a gente está com problema de máquinas para isso, né? Não sei se vocês têm algum projeto ou até fica uma sugestão daqui a pouco para pensar alguma coisa nesse sentido aí. Bem, para a área declivosa, tem o Fulltree, ele acaba sendo mais utilizado, né? Então, normalmente ele é mais utilizado, mas isso não inibe a utilização do outro método. Uma coisa que eu vejo que é feito é que muitas fabricantes de máquinas base eles incluem os guinchos, né, no próprio, na própria máquina. Então, você guincha a máquina numa árvore, num ponto muito sólido, e você desce com a máquina até aquele local, processa a madeira e traz de volta. Então, é uma operação mais delicada, né? Mas o implemento em si, a gente não tem nenhum implemento para isso. Especificamente, normalmente essa parte fica mais na máquina base mesmo. Então, o que eu vejo, né, é isso, colocar você vai trabalhar numa área de 45 graus. Você coloca o guincho, prende ele numa área segura, né, numa uma outra máquina, talvez, né, uma máquina de apoio. E aí você desce com o equipamento, faz o corte, faz a derrubada e depois você traz ele para cima de novo. É uma operação mais delicada. Hoje também tem um módulo que é o módulo do Harbank, que é semelhante ao harvester. Eles uniram duas máquinas, né? O harvester ele corta e ele tem uma pinça de skidder na ponta e também ele é equipado com guincho. Aí ele vai até 35 graus. E aí, esses dias eu estava vendo, o pessoal utilizou uma lança mais comprida, só que para árvores de maior diâmetro já fica um pouco complicado, né? Não lembro bem certo qual era o comprimento dessa lança, então ele conseguia deixar a máquina num estaleiro, numa estrada em cima, né? E aí largar a lança lá embaixo para cortar. Então, aí é uma ideia para Sim, sim. pensar. E a Klabin, ela precisa da árvore descascada, né? Então, obrigatoriamente, ela tem o harvester, né? Aqui eu vi que a Klabin, ela usa também o full tree, porém ela tem esse processo intermediário de pegar o cabeçote harvester mesmo depois de toda a derrubada com o Peller Buncher e descascar todas as árvores e processar elas na beira da estrada, né? Então, bacana essa máquina, mas a máquina em si, a máquina base, normalmente ela vem com esse guincho aí, desce até lá, né, 40 graus, 45 graus, tem algumas máquinas que conseguem ir para fazer essa coleta, mas é um trabalho bem mais delicado, né? Parabéns. Valeu. Alguém mais tem perguntas? Sim, ninguém mais tem perguntas, então eu convido a minha amiga Mari Mendes para trazer um membro senhor aqui, né, da empresa Tratores Lages. Bom, tem uma pergunta? Ô, Lucas, queria aproveitar, né, agradecer a oportunidade novamente, mas queria aproveitar uns minutinhos se você pudesse falar um pouquinho e dar uns conselhos aí para essa gurizada do IFSC aqui, contar um pouquinho rapidamente da tua trajetória, alguns conselhos, os desafios que você viveu e se você pudesse dar aí Assim, trocar um pouquinho essa experiência, e eu acho que para eles é uma grande oportunidade. Rapidamente, tá. né? Eu acho que no IFSC, eu tô desde 2000 deixa eu ver, 2012, 2013. Então faz um tempo que eu comecei no técnico, depois do técnico eu fui para engenharia, foi meio direto, graças a Deus abri o curso logo que eu finalizei o técnico, foi 2016. E aí, eu acho que a coisa que mudou, né, no sentido, onde eu consegui chegar aqui dentro da empresa foi basicamente o estágio, então eu acho que desde do começo tem que se procurar um estágio na área que você realmente tem interesse em trabalhar, que você realmente quer atuar, né? E eu sempre quis atuar com projetos.
Então, antes eu fiz alguns estágios mais na parte de administração, mas não era o que brilhava os olhos, né? Eu queria mesmo era projeto. Quando eu consegui, eu agarrei a oportunidade e fiquei. Então, já estou aqui na empresa há 8 anos. Os guindastes é um equipamento que é o que eu trabalho, né? Hoje eu tenho uma equipe que trabalha diretamente com isso. Então, basicamente, desde o começo era o que eu queria. E aí, depois foi só manter isso e continuar estudando e fazer o após. Então, eu voltei para o IFSC depois de um ano, que eu já tinha concluído o curso, fiz a pós-graduação. E aí, que eu posso dar um conselho é basicamente busque estágio, mas busque estágio não só para cumprir carga horária, não só para finalizar o curso, porque no fim das contas é obrigatório. Eu acho que a parte de ser obrigatório, eu particularmente não gosto muito, mas é obrigatório, tem que fazer. Mas, se possível, junte o útil ao agradável, faça o obrigatório numa coisa que você realmente gosta, e daí não tem erro. Aí tem tudo para dar certo. Bom, então a gente vai fazer mais alguns sorteios. Agora, tomara que vocês tenham sorte. Esses sorteios vão bem rapidinho para a gente poder ir lá fora dar umas demonstrações. Vamos começar já cedo, cruzando os dedos, por favor. Lembrando que quem foi sorteado na primeira parte, após a primeira apresentação, não será sorteado nessa. Para dar chance para todo mundo, gente. Bora lá, o primeiro sorteio. Cento e vinte e um. Alguém com 121? Cento e vinte e um. Próximo número. Número 79. Número 79. Uhum. Bora. Agora eu acho que vocês não estão cruzando, não sei. Ou pedindo os brindes. Número 5. Aí. Alguém tem que tirar foto. Quem vai tirar foto da fotografia? Só chega mais pra cá por causa Da luz. da luz. Olha, gente, tem garrafa, agenda, caderno, boné. Próximo. Me entretive Podia ter feito. um pouquinho. O que eu ganhei aqui? Próximo número. Aí você Lembrando que o pessoal aqui na frente está de prova. Os números sorteados. Número 80. 80. Próximo número. Número 82. Para sorte de alguns. Bora. Número. Não, vou falar. Cauê, tá difícil isso aí. Dá problema. Vai Aí, com Deus. coloca qualquer coisa aqui de peso. Número 128. Traga a molinha de dentro. 128? Meu Eu namorado achei já foi. que ia lá, velho. Foi coçar a Só cabeça. pessoa senhora, então. Número 98. 98. Esses estão de azar, velho. Se der pouca coisa aqui de peso, com o tempo. Bora. Ah, Número 32. vai ver. 32. É. Não foi. Tá olhando pra cá? Você também, né? Não foi a única. Agora. Bora, próximo número. Bora, galera. Cruzando os dedinhos. Boa sorte a todos. Próximo número 122. 122? 122? Gente, vocês estão olhando o número dos crachás, certeza. Também a gente fez o número bem. Bora, galera.
Lembrando que nesse sorteio tem um cooler. 44. Aê! E outro vai ganhar. No final do sorteio tem um cooler. E eu vou ganhar. Que eu vou ganhar. E eu vou Vai ganhar. ser o meu número do cooler. Próximo número, bora. Número 33. Idade de Cristo, ninguém? 33. Aê! 33. Você serve a idade, eu vi. Bora, mais um número. Falta quantos ainda? 1, 2, 3, 4, 5. A gente ainda tem mais 5, gente. Mais 5 e mais 5 cadernos. 10 ainda. Oi? Mas as pessoas ainda vão Sim, sortear caderno, quem quiser. 10 brindes. Ô, Glória.